Bom, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 21. Essa aula ela é gravada, você está tendo contato com ela hoje, a partir de hoje, o dia 16/4, na sexta-feira, mas a gravação comecei na terça-feira, dia 13, então essa aula aqui era para ser dada na quinta-feira, dia 15, mas aí, de acordo com o nosso cronograma, ela vai ficar para o dia 16, a sexta-feira de manhã. Então aqui nós vamos dar continuidade ao que a gente estava falando na aula 20. Na aula 20, só recapitular aqui, na aula 20 a gente estava falando a respeito de derivadas parciais, era a seção 14.3 do livro do 14.3 do livro do Stuart. Então hoje a gente vai falar a respeito das derivadas de ordem superior, as derivadas de ordem mais alta, ou seja, aqui a gente vai estar continuando a seção 14.3 do livro do Stuart. Então o que são essas derivadas de ordem mais alta? Então, tal como lá no curso de cálculo 1 você tinha a função f de R em R, e quando você pegava a função derivada, que a cada x associava um f de x, quando você pegava a função f', também era uma função que ia, dependendo do domínio, poderia ser de R em R, que associava a cada x a derivada primeira. Isso aqui também era uma função dada através do limite de f de x mais h menos o f de x, só colocar um espacinho maior aqui, a definição que a gente tinha lá no curso de cálculo 1, lá no curso de cálculo 1, quem que era o meu f'? O meu f' de x era dado por um limite de f de x mais h menos o f de x sobre h quando h tende a zero. Isso aqui definiu uma lei de associação para a função derivada, e a partir disso a gente poderia fazer a derivada segunda, que era o f duas linhas. Então o que é o f duas linhas, na verdade? Nada mais é do que a derivada da derivada primeira, ou seja, a f duas linhas aqui ia ficar o que? A f' aqui e a f' aqui. E a f três linha também era a derivada da derivada segunda. Então ia acontecendo isso, ok? Então aqui, como a gente viu, para derivadas parciais, a minha função f, ela depende de duas variáveis, x e y. Então, aqui eu vou gerar uma derivada parcial em relação a x, vou gerar uma função derivada parcial em relação a y. Agora, essa função derivada parcial em relação a x, ela pode novamente bifurcar na derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. E essa aqui do mesmo jeito, você pode bifurcar ela, a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial dela em relação a y. Então aqui vai gerar o quê? Quatro funções, que é o que está falando aqui, ó, tá vendo? Como fx e fy são funções de duas variáveis, o que acontece? A gente vai, só abaixar o som aqui, podcast Papo de Política, bom, fx e fy são função de duas variáveis, então a gente pode novamente derivar. Tá vendo? Pegou a fx, derivou em relação a x, pegou a fx, derivou em relação a y, pegou a fy, derivou em relação a x, e pegou a fy e derivou em relação a y. Essas derivadas são chamadas de derivadas parciais de segunda ordem. Então essa aqui faz o papel, entre aspas, da derivada segunda, lá do curso de cálculo 1. Então aqui tem algumas notações, tá vendo? Aqui a notação de índice, tá vendo? A derivada de f, essa aqui, ó, eu peguei ela, derivei novamente em relação a x, tá vendo? Você pode utilizar esse símbolo aqui, 1. Esse 1 aqui é para falar que é em relação à primeira variável. Essa aqui é a notação de quociente de Leibniz, né? Ou seja, derivada parcial em relação a x de quem? Da derivada parcial de f em relação a x que você já tinha. Isso aqui fica um del 2 e aqui fica um del x quadrado. Ou se você quiser trocar o f por z, também é a mesma coisa. Aqui a notação de índice, essa setinha aqui está falando para você a ordem de derivação. Você derivou primeiro em relação a x, ou seja, vai da esquerda para a direita, tá vendo? Derivou primeiro em relação a x e depois pegou o resultado e derivou em relação a y. Já na notação de quociente, a ordem inverte, tá vendo? Ou seja,
essa mesma derivada parcial aqui, ó, em relação a x e em relação a y, o que você faz? Você pega e coloca, inverte aqui, ó, em vez de ser x, y, vai ser y, x. Por quê? Porque você derivou o que você tinha em relação a x em relação a y. Tá vendo? Então fica essa notação. Aqui novamente eu troquei o f por z. E a outra derivada, que é essa aqui, ó, as notações para ela aqui no mesmo jeito de índice. Eu peguei a derivada parcial em relação a y e derivei em relação a x, tá vendo? Ou a segunda variável depois em relação à primeira. Então, índice sempre da esquerda para a direita. E na notação de quociente, sempre da direita para a esquerda. Ou seja, você pegou o que você tinha a derivada em relação a y e pegou e derivou em relação a x, tá vendo? Aqui, novamente, troquei o f por z. E por último, aqui não faz diferença direita e esquerda. Essa aqui e essa aqui não faz distinção, tá vendo? Porque você vai derivar duas vezes em relação a y e aqui duas vezes em relação a x. Então, tanto faz na notação de índice ou na notação de quociente. Então, essas são as notações. Aqui na observação tal que eu estava falando para vocês, a notação fxy. O que é isso aqui, ó? E essa aqui, ela significa que primeiro, essa aqui, ó, daqui para cá, derivei em relação a x e depois em relação a y. Essa aqui você olha nesse sentido, derivei em relação a x aqui primeiro e depois o resultado em relação a y. Beleza? Então é invertido, tem que ficar muito atento com esse fato. Aqui a gente vai fazer um exemplo, determinar as derivadas parciais de segunda ordem para essa função, é uma função polinomial, tá vendo? Então o que acontece? Quando eu vou derivar em relação a x, como a gente viu na aula passada, você mantém o y constante. Então a derivada de x ao cubo está aqui, 3x ao quadrado. Esse y ao cubo ele é constante, então ele é conservado aqui. E a derivada de x ao quadrado, 2x. E aqui é constante, então a derivada disso aqui é zero, então por isso que não aparece aqui. Agora, derivar em relação a y, agora quem vai ficar constante vai ser o x, ou seja, essa aqui zero. A derivada disso aqui, como esse aqui é constante, eu vou conservar ele aqui, ó, x ao quadrado. E a derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. E a derivada de menos 2y ao quadrado dá menos 4y. Beleza? Então essa é a derivada parcial em relação a x e em relação a y. Observe que elas também são funções de duas variáveis, né? Ou seja, 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo e fy igual a 3x quadrado y ao quadrado menos 4y são funções de duas variáveis. Aí o que eu posso fazer? Eu posso derivar novamente essa aqui em relação a x e em relação a y. E eu posso derivar essa aqui também em relação a x e em relação a y, para obtermos as derivadas de ordem 2. Então, a primeira que eu fiz aqui, derivar em relação a x novamente, tá vendo? Eu coloquei as duas notações, ou seja, derivada segunda aqui, né? Ou seja, eu vou derivar essa aqui, que era a derivada parcial de f em relação a x, ou se você preferir, fx assim, em relação a x de novo. Então, derivando 3x ao quadrado dá 6x, derivando isso aqui, eu vou manter o y ao cubo aqui como sendo constante, e a derivada de 2x dá 2. Agora, eu vou derivar a minha fx, tá vendo? Primeiro aqui, em relação a y. Então, aqui eu vou olhar nessa notação aqui. Essa aqui eu olho nesse sentido, tá vendo? Primeiro, eu vou pegar o que eu tenho em relação a x, que é isso aqui, e vou derivar em relação a y. Quando derivo isso aqui em relação a y, isso aqui é zero, né? E a derivada disso aqui em relação a y, eu conservo 2x, e a derivada desse aqui é 3y ao quadrado. Multiplica aqui, dá 6xy ao quadrado. Agora eu vou pegar as derivadas parciais em relação a y. Vou pegar essa aqui agora. Vou derivar ela em relação a x, tá vendo? Nessa ordem, ou aqui, tá vendo? Vou derivar ela em relação a x, então o y é constante, então isso aqui zero. Isso aqui é constante, eu vou conservar, e a derivada de 3x ao quadrado dá 6x. E por último, vou derivar essa mesma função, que é a derivada parcial em relação a y, de novo em relação a y. Tanto nessa ordem quanto nessa ordem. Então, o x aqui é constante, então o 3x quadrado eu conservo, a derivada de y ao quadrado é 2y, então vai ficar 6x quadrado y, que está aqui, e a derivada de menos 4y, menos 4 em relação a y. Uma coisa interessante aqui, se vocês observarem, esse valor aqui, ó, ele deu exatamente igual a esse valor aqui, ó.
Ou seja, o fxy foi igual ao f de yx. Ou seja, derivar f em relação a x e depois em relação a y é a mesma coisa de derivar em relação a y primeiro e em relação a x depois. Isso é coincidência? Não. Por quê? Porque se essa função for contínua, o que fala esse teorema aqui do Alex Coram é que fala o seguinte: se ela for contínua, definida numa bola aberta D, que contém esse ponto AB, que eu estou querendo calcular as derivadas parciais de ordem 2, se essas funções forem contínuas nessa região D, então as derivadas parciais chamadas mistas, ou seja, inverter a ordem aqui, ó, o x com y, elas são iguais. Tá, então a gente viu que existem as derivadas parciais de ordem 2. Agora, se eu quiser a derivada terceira, a derivada quarta, elas continuam existindo, porque essas funções derivadas parciais segunda aqui também são funções, igual vocês viram aqui no exemplo, tá vendo? Essa e essa também são funções de duas variáveis. Então, eu tenho a f, que depende de x e y. Depois, eu posso derivar em relação a x e em relação a y. Posso derivar em relação... Aqui, ó, eu tenho a derivada parcial de f. Aqui, eu derivo a f depende de x e y. Então, a derivada aqui, eu posso derivar fx em relação a x de novo. Posso derivar fx em relação a y. Posso derivar fy em relação a x e posso derivar em relação a y, ou em relação a x e a y. E aqui também eu posso fazer mais ramificações. Ou seja, eu posso pegar essa aqui e derivar novamente em relação a x. Posso pegar essa aqui e derivar em relação a y. E assim vai, né? Aqui o espaço não coube até a derivada última aqui, né? A derivada dessa última aqui em relação a y. Então aqui eu vou gerar mais 8 funções e assim vai. Então, essas derivadas são chamadas derivadas de ordem 3, ou, se você preferir, só fechar aqui o papo de política aqui. Então, essas aqui são as derivadas de ordem 3. Como é que elas funcionam? Aqui, ó, o que aconteceu aqui? Ó? Eu peguei e derivei primeiro em relação a x, observando que índice eu olho assim, peguei o resultado, derivei em relação a y, e depois peguei e derivei em relação a y de novo. Tá vendo? Ou seja, eu peguei a derivada que eu tinha em relação a x e depois y e derivei novamente em relação a y. Quando eu olho nessa notação, eu estou pegando essa derivada segunda que eu tinha e estou pegando ela e derivando novamente em relação a y. Então, esse y com esse y aqui, ele pode juntar, tá vendo? E aqui, como eu tenho derivei 3 vezes, então aqui eu fiquei com a derivada de ordem 3. Aqui, as derivadas mistas, tá vendo? Uma vez em relação a x, duas em relação a y. Você tem 3 possibilidades de colocar duas derivadas em relação a y e uma em relação a x. Se essas funções forem contínuas, logicamente, isso aqui vai ser igual. Beleza? Aí a gente fecha essa sessão. E aí, o que acontece? A gente vai fazer uma aplicação, vamos resolver o exercício 101, o último exercício da sessão 14.3, com uma aplicação dessa parte que a gente viu. Ok? Vamos lá? Bom, como aplicação da sessão 14.3, eu trouxe esse último exercício aqui da sessão. É uma função definida por duas sentenças. Pediu para fazer bastante coisa, usar o computador para traçar o gráfico. Então aqui a gente utilizou o GeoGebra para poder traçar o gráfico dessa função. Na letra B, pediu para calcularmos as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Tá vendo? Na letra C, pediu para aplicarmos no zero, utilizando as equações 2 e 3, que seriam as definições que a gente viu de derivada parcial. Na letra D, pediu para calcularmos novamente mais uma derivada de ordem 2, tá vendo? Aqui eu peguei, primeiro derivei em relação a x, depois em relação a y, apliquei no 0, 0, pediu para mostrar que vale menos 1. E aqui o contrário, né? Primeiro derivei em relação a y, depois em relação a x, que seria a outra derivada, a mista. Aplicado no 0, 0 deu 1. Então aqui é um resultado um pouco curioso, pediu para mostrar na letra E por que isso aqui não contradiz o teorema de Claurin. Quando as derivadas parciais são mistas, quando as derivadas parciais mistas são iguais, a função é contínua. Se a função é contínua, as derivadas parciais mistas seriam iguais. Aqui, como não deu igual, então possivelmente essa função derivada parcial aqui
não é contínuo. A gente vai ilustrar, usar os gráficos dessas funções aqui para ilustrar a resposta. Então vamos lá. Na letra A tá ok, né? Esse aqui é o gráfico que o GeoGebra vai fornecer para a gente. Se vocês quiserem conferir, quer ver? Ó, só mostrar aqui para vocês. O livro, deixar o livro aberto aqui. Vou refazer aqui. Z igual a x ao cubo. Tem que abrir um parênteses, né? Porque tem uma x ao cubo vezes y menos x vezes y elevado ao cubo. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então essa aqui é a minha z, tá vendo? Aqui eu só modifiquei a cor, né, para colocar lá na resposta, mas aqui é o gráfico que a gente obteve. Bom, é exatamente esse gráfico aqui, só que eu modifiquei a cor dele. Então, o gráfico ok. Próximo passo, determinar as derivadas parciais. Bom, aqui a derivada parcial em relação a x, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo derivar essa função, lógico, aqui é o caso x e y diferente de 0, 0. Então, eu estou querendo derivar essa lei de associação aqui em relação a x. Então, aqui eu vou utilizar a regra do produto. Então, eu derivo isso aqui, o numerador em relação a x, conserva de baixo, menos, conserva de cima o numerador e derivo de baixo em relação a x, e divido pela de baixo ao quadrado. Então, fazendo essas contas aqui é só polinômio, aqui está a derivada, aqui eu simplesmente juntei os termos e aí cheguei nesse resultado. A outra derivada é a mesma coisa, só que agora eu vou derivar em relação a y, tá vendo? Derivei em relação a y usando a regra do produto, do quociente. E aí aqui eu simplifiquei e coloquei o resultado aqui dentro da caixinha preta. Então essa aqui é a letra B. Vamos lá para a letra C. A letra C Bom, depois de acudir Miguel, voltando aqui para continuarmos a nossa questão, bem tempo depois tive que dar uma parada para poder fazer o papel de babá. Voltando aqui, agora na letra C, pedi para calcularmos as derivadas parciais, né, fx e fy aplicado no 0, 0 utilizando a definição. Então aqui vai estar a definição, tá vendo? Derivada parcial em relação a x, então aqui a primeira coordenada aqui fica perturbada, 0 mais h, menos perturbada no sentido bom, né? Não no sentido pejorativo, menos a imagem do 0, 0. Aí, logicamente, aqui quando você vai calcular o f de h0, então o y vai zerar, então vai zerar aqui, o numerador vai zerar por causa desse y e desse y. Aqui no, tá vendo? Eu coloquei inclusive esses valores aqui, tá vendo? Passo a passo. Depois substituir o x por h, o y por 0. Menos o f de 0, 0 que vale 0, que é a segunda lei de associação aqui da função. Então, deu 0 dividido por h ao quadrado, deu 0, 0 sobre h, deu 0. Então, beleza, deu 0. A derivada parcial em relação a y, aqui agora a perturbação vai acontecer na segunda variável, o x vai zerar. Se o x zera aqui no numerador também vai zerar, tá vendo? Então, vai ficar 0 sobre h, também deu 0. Então, a letra C é dessa maneira. Já a letra D, ele pediu para a gente derivar mais uma vez, ou seja, o que é o fxy aplicado em 0, 0? Aqui, na letra B, a gente encontrou essa conta que está aparecendo aqui, ó, o fx, a gente encontrou ele aqui, ó, tá vendo? O fx na letra B, essa expressão aqui que está dentro da caixinha, eu só reescrevi ela lá. Tá vendo? Aí o que acontece? Agora eu vou aplicar no 0, 0. Como que eu aplico no 0, 0? Eu vou derivar em relação a y o que eu tinha em relação a x. Então eu tinha em relação a x, eu derivo em relação a y utilizando o quê? A minha função agora que está sendo derivada é a fx, tá vendo? A derivada parcial em relação a x. Como eu estou derivando em relação a y, então a perturbação é dada aqui na segunda coordenada. Então aqui esse y que aparece aqui, ó, que ele vai fazer o papel do h, e o x, onde que aparece o x aqui, é 0, tá vendo? Então, quando você substitui, vai sobrar só menos esse h aqui, tá? Porque aqui vai zerar, aqui vai zerar. Aqui embaixo também,
o y vai ficar h, né, ao quadrado, eu tenho que dividir pelo h, né, esse h aqui, dividir por h é a mesma coisa de multiplicar por 1 sobre h, fazendo essa conta aqui vai dar menos 1, como a gente queria mostrar. Na letra B também a gente calculou a derivada parcial em relação a y, tá vendo? Essa expressão que tá aqui é quem estava aqui dentro da caixinha, só mostrando aqui para você. Essa aqui, ó, em relação a y, tá vendo? Começa com x à quinta. Menos 4x, na verdade essa aqui é simétrica, por causa da simetria, tá vendo onde é que é x troca por y, tá vendo? E troca o sinal. Quando você calcula a derivada parcial, o que você tinha em relação a y em relação a x, você vai derivar em relação a x o que você tinha, a derivada parcial em relação a y. Então se você vai derivar em relação a x, então a perturbação é feita na primeira coordenada, tá vendo? Então, no lugar do x, você vai trocar por h, e no lugar do y, você vai trocar por 0. E o f de y, esse f y de 0, 0 e esse f x de 0, 0, esses dois aqui a gente calculou aqui na letra C, tá vendo? Deu 0 os dois, tá vendo? Deu 0 e 0. Então, quando você faz a conta aqui, novamente divide por h, vai dar 1 positivo. Beleza? Agora, por que isso aqui não vai contradizer o teorema de Clorán? Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Para que essas derivadas parciais aqui sejam iguais, nós temos que ter essa função aqui contínua no ponto. Mas essa função aqui, ó, o que é essa função f de xy no índice aqui? É você derivar a derivada parcial em relação a x em relação a y, ou seja, a derivada de ordem 2. Então, o que acontece? Quando você faz isso aqui, ó, pela letra B, essa derivada aqui, ó, a gente calculou ela na letra B, deu exatamente essa expressão aqui. Aí eu vou derivar essa coisa toda aqui em relação a y. Quando você deriva isso em relação a y, tá vendo aqui eu utilizei a regra do quociente, deu esse trambolho gigante aqui, e aí eu utilizei o MATLAB para poder, deixa eu só mostrar aqui para vocês esse resultado, para poder encontrar essa expressão aqui bonitinha. X à sexta mais 9x à quarta, y quadrado, tal, eu obtive no MATLAB. Eu só abri aqui o MATLAB para mostrar para vocês esse resultado. Bom, aqui no MATLAB eu declarei simbólico as variáveis x, y, z. Aqui eu coloquei minha função, tá vendo? X ao cubo vezes y, menos x vezes y ao cubo. Todo mundo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui eu pedi a derivada parcial em relação a x, que é o diff, né, da função z em relação a x. A derivada parcial em relação a y, tá vendo? Aqui eu peguei a derivada parcial primeiro em relação a x, depois em relação a y. Como que a gente faz aqui? Eu peguei a derivada parcial em relação a x, que eu já tinha aqui calculado anteriormente, e pedi para calcular a derivada em relação a y. E aqui a mista, a outra, né? Eu fiz o contrário. Eu peguei o fy que eu tinha derivado em relação a y e pedi para derivar em relação a x. Então, quando eu peço para rodar isso aqui, então o que que dá? Vai dar um monte de fórmula aqui, quer ver? Tá vendo? Tá vendo? Essa primeira fx, depois a fy, depois a f de xy e por último yx. Vamos dar uma melhorada aqui? Vamos pedir para simplificar o que eu estou precisando? Simplifique quem? Vou pedir para simplificar a minha f de xy, que é a que eu tenho lá. Quando eu peço para simplificar a f de xy, ele me dá essa expressão. Vou escrever melhor aqui, de uma maneira mais bonitinha. Ó, menos com menos, né, dá x à sexta, menos com menos, mais 9x à quarta, y ao quadrado, menos com mais, menos 9x ao quadrado, y à quarta, e menos com mais, menos y à sexta, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, todo mundo ao quadrado. Então, esse resultado aqui é exatamente, deixa eu ver se dá para ficar os dois aqui ao mesmo tempo, acho que dá, tá vendo? Esse resultado aqui, ó, x à sexta, que aparece aqui, é exatamente esse resultado aqui. Agora, que eu fiz? Fiz a outra derivada mista. Agora eu peguei o quê? Agora eu vou pegar a derivada
que eu tinha em relação a y, que eu calculei também lá na... Tá vendo que eu tinha a minha derivada em relação a y que eu fiz lá na letra B, coloquei ela aqui, ó. E isso aqui eu vou derivar em relação a x. E aí, o que acontece? Deu o mesmo resultado. Se vocês podem olhar aqui no MATLAB, quer ver? Eu vou pedir para poder simplificar a f, ao invés de ser xy, agora é yx. Eu vou pedir para escrever de uma maneira mais clara. Tá vendo? O mesmo resultado. Deixa eu colocar aqui lado a lado, para vocês observarem. Ó, não dá para ficar lado a lado, mas tá vendo? Comparando com essa aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então os resultados eles são iguais. Agora o que a gente pode observar? Podemos observar o seguinte: se eu calculo o limite dessa f de xy, quando xy aproxima de 0, 0, dependendo do caminho que eu vou pegar, imagine que eu peguei ao longo do eixo do x. Se eu peguei ao longo do eixo do x, ele vai tender a 0, 0 dessa maneira. Então, quando você pega isso aqui e coloca nessa função derivada, o que vai acontecer? Ó, se o x é ele mesmo e o y é 0, então essa parte aqui 0, essa parte 0, essa parte 0 por causa do y, esse y aqui 0, sobrou um x à sexta aqui e sobrou esse aqui e esse aqui, ó. Então x à sexta pelo x à sexta, por isso que deu 1. Se você pega agora ao longo do eixo do y, ou seja, nesse caminho aqui, ó, ou seja, você vai pegar agora o contrário, você vai pegar o x0, então esse aqui 0, esse aqui 0, esse aqui 0, então sobrou esse camarada aqui, esse aqui 0, e sobrou esse camarada aqui, ó, sobrou menos y à sexta sobre y à sexta, então o resultado deu menos 1. A gente pode observar o gráfico dessa função, ou seja, ela não é contínua, tá vendo? No 0, 0, então por isso que não, as derivadas parciais, quando aplica, não tem que dar a mesma coisa, ou seja, não contradiz o teorema, porque ela não é contínua. Se você for lá no GeoGebra, vamos dar uma olhada lá no GeoGebra, para o gráfico dessa função, derivada parcial segunda, de ordem 2, para a gente ver como é que fica o gráfico dessa função. Bom, a lei de associação era o seguinte, eu vou chamar de z aqui, a f de xy, vou chamar ela de z, a derivada parcial de ordem 2, eu vou chamar ela de z, era dada por x à sexta, tinha um parênteses, porque era uma divisão, x elevado a 6, que mais? X elevado a 6, positivo, mais 9x à quarta, 9x à quarta, não saiu o sinal de mais aqui, mais 9x à quarta, que mais? Menos, 9x à quarta vezes y ao quadrado, que mais? Agora menos, dentro do parênteses ainda, menos 9x quadrado, 9x quadrado y à quarta, y elevado à quarta, e por último, menos y à sexta. Menos y elevado, cá embaixo, menos, menos y elevado à sexta. Saio para fora aqui, dividido por quem? Dividido a parênteses, x ao quadrado, mais y ao quadrado, todo mundo elevado ao cubo. Elevado ao cubo. Pronto. Esse aqui é o gráfico. Observe o seguinte aqui, ó. Vamos rotacionar o gráfico aqui para vocês observarem. O que acontece aqui perto da origem?
onde que aparece aquele 1 e aquele menos 1. Observe que se o eixo vermelho aqui é do x, tá vendo? Aqui do x, quando você vai sobre o eixo do x, o limite dá esse 1 aqui, tá vendo? Agora, quando você vai no eixo do y, que é o verde, quando você tende aqui no eixo do... Opa, deixa eu cancelar aqui. Quando você faz aqui sobre o eixo do y, ó, o resultado lá embaixo, menos 1, tá vendo? Então, esse gráfico é como se ele tivesse uma quebra aqui, ó, sobre o eixo verde, ele aproxima de menos 1, e sobre o vermelho, aqui, ó, aqui de 1 positivo. Então, essa função ela não é contínua. Deixa eu dar um zoom aqui na vizinhança da origem. É como se houvesse um... Deixa eu tentar centralizar ele aqui. Puxar ele mais para esse lado de cá. Olha o que acontece aí, ó. Bem esquisito esse gráfico, beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado da aplicação e vamos dar continuidade à nossa aula. Bom, dando continuidade aqui, nós vamos agora para a seção 14.4 do livro do Stuart. A gente vai falar de planos, tangentes e aproximação lineares. Aqui, qual que é a ideia que a gente vai seguir a partir de agora? Eu vou pegar uma superfície, S, logicamente gerada por o gráfico de uma função de duas variáveis, que tenha derivadas parciais contínuas de primeira ordem. Bom, eu vou pegar um ponto P, de coordenada x0 e y0 no domínio e sua imagem z0 lá em S, e vou pegar C1 e C2 as curvas obtidas pela interseção dos planos verticais y igual a y0 e x igual a x0 com a superfície, tal como a gente fez aqui na aula 20. Né? Na aula 20 também, a gente, quando estava falando de derivada parcial, aqui, ó, quando a gente falou da interpretação geométrica das derivadas parciais, a interpretação geométrica das derivadas, a gente pegou essa mesma ideia, tá vendo? A gente pegou, quando a gente fixava uma direção e a outra direção, os planos coordenados, e aí gerou essas curvas C1 e C2 e as retas tangentes T1 e T2, onde a gente falou a respeito disso na aula anterior. Então, agora a gente vai pegar mais ou menos não, exatamente a mesma história, ok, inclusive tem até a mesma figura aqui, tá vendo? Aqui eu tenho o ponto P, só situar aqui para vocês vai ficar exatamente igual. Aqui eu tenho o ponto x0 e y0 aqui no chão. Então aqui tem um x0, aqui tem o y0. Então quando você faz x igual a y0, por exemplo, você fixou o y igual a y0. Então você vai obter um plano aqui. Vou fazer esse plano aqui de azul. Então, imagine que você tem um plano aqui, y igual a y0. Então, cortou aqui no y igual a y0. Quando você cortou, você gerou essa curva C1. Tá vendo? Interseção do plano com a superfície S. A superfície S é essa superfície em azul. Da mesma maneira, quando você fixou aqui x igual a x0, imagine que você tem outro plano aqui, ó, x igual a x0. Quando você fixou esse plano aqui, x igual a x0, você cortou a superfície ao longo dessa curva C2. Essa curva C2 aqui. Então, com isso, você gerou o quê? Logicamente, esses dois planos, eles se interceptam, os planos se interceptam e essas curvas C1 e C2 interceptam aqui no ponto P. Então, com isso, a gente gera, vou só dar uma apagada aqui para dar uma despoluída no desenho, esses dois planos, eles se interceptam, x igual a x0 e y igual a x0. O x igual a x0, ele vai interceptar a superfície na curva C2 e o y igual a y0 na curva C1. Essas curvas gerou o quê? Gerou duas retas tangentes, que eu chamei de T1 e T2, tá vendo? Tangente a
as curvas C1 e C2, que a gente viu que as derivadas, a inclinação dessas retas era exatamente as derivadas parciais no ponto x0 e y0. Nesse caso aqui, quando você fixou o y, você encontrou a derivada parcial em relação a x, e nesse caso aqui, quando você fixou o x, você encontrou a derivada parcial em relação a y no ponto. Então, encontre as equações das retas tangentes T1 e T2, as curvas respectivamente C1 e C2, no ponto P. Então, o que acontece? O plano tangente, eu quero a equação para esse plano tangente aqui, a essa superfície, ou seja, ele vai estar apoiado sobre a superfície S nesse ponto P. Ele é definido como sendo o plano que contém todas as as retas tangentes T1 e T2. É exatamente o que está nessa figura aqui, ó. Se C for qualquer, se você pegasse outra direção qualquer aqui, ó. Imagina que você tem outra curva C aqui, ó. Se for outra curva qualquer que esteja contida na superfície, que passa por esse ponto, logicamente você vai ter uma reta tangente a ela aqui também. Então, para qualquer direção que você passa, para qualquer curva, aqui você vai ter o quê? Vai ter uma reta tangente a ela. Então, o plano tangente vai ser o quê? Vai ser a coleção de todas, tá vendo? Se C for qualquer outra curva que esteja contida na superfície que passa pelo ponto P, então a reta tangente nesse ponto também pertence ao plano tangente. Então podemos pensar no plano tangente AS no ponto P como sendo o plano que contém a coleção de todas essas retas tangentes. Agora a pergunta é, como é que eu vou obter a equação desse plano? Então aqui a ideia é, antes de falarmos da equação aqui, de onde que vem a motivação para poder pegar essas constantes, vamos dar uma olhada aqui. Imagine que esse plano aqui, ó, é o plano que eu estou querendo lá, eu chamei de π. Para obter a equação de um plano, eu preciso o quê? Eu preciso de um vetor normal, perpendicular a qualquer reta contida no plano. Imagine que aqui tem uma reta que passa por esse ponto P0 e que passa por um ponto qualquer aqui, o ponto PQ. Esse ponto PQ aqui vai gerar um vetor aqui no plano tangente, e como ele está no plano tangente, o vetor normal ele tem que ser perpendicular, tá vendo? Ao vetor, o vetor normal ele é perpendicular a qualquer vetor contido no plano. Então, da geometria analítica a gente sabe se é perpendicular, então significa que o produto interno é nulo. Então, se eu pego um vetor normal, porque eu não sei ainda quais são as coordenadas desse vetor normal para o plano, da forma ABC, então x menos x0, y menos y0 e z menos v0 é exatamente o vetor PQ, ou seja, x menos x0, y menos y0 e z menos z0 são exatamente as coordenadas do vetor PQ aqui, ó, tá vendo? Ponto final menos o inicial, y menos y0, z menos z0. Então, as coordenadas do vetor PQ, produto interno, quando você faz o produto interno, você vai fazer o quê? Vai multiplicar coordenadas a coordenada, pega esse vetor PQ aqui, multiplica pelo vetor normal, o vetor normal tem coordenada ABC, então significa que quando você distribui, isso aqui vai dar zero por causa do produto interno. Bom, agora o que eu fiz aqui foi um pouquinho de álgebra, que está explicando porque são perpendiculares, então o produto interno dá zero. O que eu fiz? Eu peguei e dividi todo mundo por C aqui, dividi por C, dividi por C, dividi por C, logicamente isso aqui vale 1. Aí o que acontece? Esse termo aqui e esse termo aqui, eu peguei e passei para o outro lado, ficou menos A sobre C, que multiplica x menos x0 do outro lado, menos B sobre C, que multiplica y menos y0 do outro lado, e desse lado aqui ficou z menos z0, ficou do lado esquerdo aqui. Esse aqui eu renomeei de Azinho pequeno, tá vendo? Esse aqui eu renomeei de Bzinho pequeno. E com isso eu fiquei com essa equação aqui, ó. Z menos z0 que multiplica x menos x0 mais b que multiplica y menos y0. Essa equação é a equação do plano, então significa que as retas T1 e a reta T2 precisa estar contida. Nessa equação do plano, eu tenho que tirar essas retas quando eu faço exatamente essas adequações. Quando eu pego y igual a y0, a reta T1 ela está aqui em algum lugar e a reta T2 também está aqui em algum lugar. E para obter essa reta T1 e T2, eu faço as restrições desses planos. Quando eu faço o y constante, eu tenho que obter a reta T1, mas quando eu faço o y igual a y0, esse termo aqui, ele dá zero, tá vendo? E se dá zero, então sobra só esse termo aqui, ó.
Isso aqui é exatamente a equação da reta T1 na forma ponto de inclinação. Então, essa aqui é o quê? Eu estou no plano agora ZX, e aí eu tenho uma reta T1 aqui nesse plano. E a inclinação desse plano é exatamente a equação desse plano. A equação dessa reta, imagine que aqui eu tenha o ponto x0, z0. Então a inclinação dessa reta aqui é exatamente A. E a gente viu que isso aqui é exatamente a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto em questão, x0, y0, z0. Então, z0 não, só aqui, ó, x0 e y0. Z0 é a imagem lá na superfície. Então, o que acontece? Nós reconhecemos a equação dessa reta, tá vendo? E esse A é exatamente a derivada parcial. Então, se ele é a derivada parcial, da mesma forma eu obtenho a reta T2. A reta T2 é quando você faz essa restrição, x igual a x0. Se o x é igual a x0, agora quem zera é essa parte aqui. Então, sobrou essa e essa. Agora eu fico no plano ZY. Então, eu estou no plano agora ZY, tá vendo? ZY. Então, eu tenho a reta T2. Aqui eu tenho um ponto Y0, Z0. Na verdade, esse ponto aqui com inclinação, esse Z0 aqui é a imagem, esse X0 aqui, como o X está fixado, na verdade, esse aqui é o ponto X0 e Y0, na verdade, né? É porque ele está reprimido, o X está fixado no X0. E essa inclinação B aqui é exatamente a derivada parcial em relação a Y. Então, com isso a gente consegue fazer a definição do meu plano tangente. No meu plano tangente a definição é dada por isso aqui, ó. Eu tenho f, uma função com derivadas parciais contínua. Então a equação do plano tangente à superfície, né, gerada por o gráfico num ponto P de x0, y0 e z0 é dado por z menos z0 igual a fx. Esse aqui é exatamente o coeficiente angular lá da reta lá, que aparece aqui. Essa aqui é a outra equação da reta. Então aqui eu descobri quem que é o valor de A e quem que é o valor de B. Beleza? Então essa é a equação do meu plano tangente que a gente queria. Vamos ver um exemplo prático de como ficaria isso. Eu tenho aqui um plano, quero determinar a equação desse plano verde aqui, ó. Ele é tangente ao paraboloide. O paraboloide é esse vermelho aqui, dado por essa equação. Paraboloide elíptico, né? Porque aqui é uma elipse. Quando você pega valores constantes de z, vai ter elipse. Nesse ponto aqui em questão. Então, esse ponto em questão aqui, ele tem o quê? Coordenada lá no chão 1, 1 para x e 1 para y. E a altura dele aqui é 3. A altura é 3. Então, eu quero a equação desse ponto. Para isso, eu vou precisar o quê? De encontrar a derivada parcial no ponto e a outra derivada parcial no ponto. Esse ponto x0, y0 e z0 já é dado aqui, porque z0, 3, na verdade, é a imagem do 1, 1, que é o x0 e y0. Então, eu preciso o quê? Das derivadas parciais da função. A minha função é dada por 2x quadrado, tá aqui, né? 2x quadrado mais y ao quadrado, tá vendo? Então, a derivada parcial aqui em relação a x dá 4x, em relação a y dá 2y. Quando eu aplico no ponto, vai dar 4 e 2. Então, esse 4 aqui faz o papel do A, esse 2 aqui faz o papel do B. Aqui é a álgebra, né? Eu multipliquei 4x menos 4 mais 2y menos 2. Juntei o menos 4 com o menos 2 dá menos 6. Esse menos 6, eu passei esse 3 positivo para o outro lado, ficou menos 3. Então, essa aqui é a equação do plano. E aí eu desenhei no GeoGebra, ficou essa figura que realmente é tangente nesse ponto. Bom, agora para vocês verem o que acontece. A figura A, essa figura A aqui é a figura abaixo, aqui, ó. Tem uma figura A, B e C. Aqui é como se você desse um zoom, tá vendo que aqui está de menos 4 até 4, depois de menos 2 até 2 e aqui de 0 até 2. Porque o que me interessa é na vizinhança do 1. A vizinhança do 1. O 1 estaria aqui, né? O 1 para essa figura estaria aqui e o 1 estaria aqui para essa figura. Aí o que acontece? Quanto mais próximo você pega, a equação do plano fica parecendo a equação do paraboloide. Se você der um zoom aqui, essa região do paraboloide aqui, ela fica mais parecida com o plano quando você aproxima, ou seja, pega valores aqui próximo do ponto
1. Isso nos traz a próximo assunto que a gente vai falar, que seria as aproximações lineares. Como é que funcionam essas aproximações lineares? A gente descobriu que a equação do plano tangente a esse paraboloide elíptico é dado por essa equação do plano aqui, tá vendo? Se é uma equação do plano, ela é linear, então por que não linearizarmos? Ao falar de linearização, eu vou pegar exatamente a equação do plano, que lineariza essa função na vizinhança do ponto 1, 1. Então eu vou definir essa função de duas variáveis chamada L de xy, e vou chamar essa L de xy como sendo essa L de xy, ela vai ser aproximada, ou seja, ela é exatamente igual a isso aqui, né? A L, que é a linearização, ela vai ser aproximadamente a minha função na vizinhança do ponto 1. Então a gente vai chamar essa função L de linearização de f na vizinhança do ponto. Observe que essa linearização ela é um fenômeno local, ou seja, se você pegar um ponto próximo do ponto 1, 1, por exemplo, esse aqui, ó, você pegou coordenada, você tem o ponto 1 para x, 1 para y. Então, se você pegou 1,1, um pouquinho para frente, 0,95, um pouquinho para baixo aqui, ó. Então, você tinha o ponto 1, 1. Aí, você pegou esse ponto aqui, ó. Bem próximo, né? 0,95 e 1,1. Esse ponto aqui está próximo desse aqui. Quando você calcula a imagem desse ponto 1,1, 0,95 pela L, você vai encontrar um valor 3,3. Quando você pega e coloca na função mesmo, 2x ao quadrado mais y ao quadrado, você vai encontrar 3,3225, ou seja, muito próximo. Agora, se você pega um ponto longe, ou seja, aqui ó, 2 para x e 3 para y, você pega um ponto aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Aí você vai encontrar a linearização como sendo 11, mais a imagem através da função 17, ou seja, nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque a linearização ela não vai representar a função, a equação desse plano aqui, ela não vai representar a função, essa função, cadê a função 2x² mais y ao quadrado na vizinhança do ponto 2, 3, ou seja, ela vai representar próximo do ponto 1, 1, beleza? Então, em geral, sabemos que uma equação linear do plano tangente ao gráfico de uma função de duas variáveis tem derivadas contínuas, então o que acontece? É dada por essa fórmula que a gente viu lá em cima, na vizinhança do ponto AB, tá vendo? Então, a linearização, a gente vai pegar exatamente essa equação aqui, ó. Essa equação ela é linear, então significa que essa linearização vai ser dada pela equação do plano tangente. Então, isso aqui é chamada de aproximação linear ou aproximação pelo plano tangente. Isso aqui a gente viu no mundo onde as funções derivadas parciais, elas são contínuas. Na aula 22 a gente vai ver o caso quando essas funções não são contínuas, como é que a gente faz, como que a linearização quando ela não está bem definida, o que a gente faz? Ou seja, quando existir mais de uma possibilidade de plano tangente, ou seja, quando a função tem uma quina, um bico, a gente viu lá no curso de cálculo 1 que ela não era derivável, né? Ou seja, você tinha a função módulo de x, por exemplo, aqui na origem, significa que tinha duas candidatas às retas tangentes aqui, né? Tinha essa aqui que vinha da esquerda e tinha essa aqui da direita, ou seja, o f' aqui no zero, ele não existia por causa disso, tinha duas possibilidades de reta tangente aqui. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver quando o gráfico da função z igual a f de xy produz derivadas parciais não contínuas. O que acontece quando a gente tenta linearizar essas funções? E aí a gente vai precisar de um conceito de diferenciabilidade que a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Então, para encerrar essa aula, vamos ver mais uma aplicação dessa parte. Bom, como aplicação, vou fazer essa questão 9. Essa questão 10 já foi resolvida anteriormente. Aqui na questão 9, assim como na 10, pede para desenhar o gráfico de f e de seu plano tangente no ponto dado. Só diminuir o volume aqui um pouco da Globo News um pouquinho aqui. Pediu para utilizar um sistema de computação gráfica, tanto para calcular as derivadas parciais, como para traçar os gráficos da função e seu plano tangente. Ou seja, a gente vai fazer uma aproximação da função pelo plano tangente. Então, a minha função aqui é x vezes y vezes o seno de x menos y.
dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, na vizinhança do ponto 1, 1, 0, ou seja, 1 é o domínio e a imagem aqui, o z, né, que é o f de 1, 1, vale 0, porque o seno de 0 aqui é 0. Então, o que acontece? Primeiro, para mim fazer aqui o plano, vamos dar uma olhada aqui na equação do plano, ou seja, a equação do plano tem essa carinha aqui, ó, z, vou aqui tá mais explícito aqui em cima. Aqui, ó, aqui a diferenciabilidade e a equação do plano. A equação do plano aqui, ó, dado por z menos z0, então eu vou precisar da derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y. Então, para isso, eu vou utilizar o Maple, deixei aqui preparado, tá vendo? As variáveis, declarei x e y simbólico. A minha função x vezes y vezes o seno de x menos y dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui a derivada parcial de f em relação a x, derivada de ordem 1, né, que eu quero a derivada primeira, de ordem 1, em relação a x. E aqui f e y, a derivada de ordem, a derivada de f em relação a y também de ordem 1. Então, quando você pede para rodar aqui, vai aparecer as derivadas parciais. Aqui eu coloquei ponto e vírgula, então ela não apareceu. Vou chamar elas aqui, ó. Vou chamar fx, a derivada parcial em relação a x. Tá vendo? Deu exatamente y seno de x menos y dividido por x quadrado mais y ao quadrado mais 1 menos 2x quadrado y. Seno de x menos y dividido por x quadrado mais y ao quadrado mais 1, todo mundo ao quadrado. E mais xy vezes o cosseno de x menos y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. A derivada em relação a y é parecida, tá vendo? A única diferença é que aqui vai ficar, em vez de 2x ao quadrado y, vai ficar 2xy ao quadrado, e aqui, ao invés de mais, vai dar menos, tá vendo? Quando eu aplico no ponto que eu vou precisar para fazer a equação do plano, o resultado vai dar 1/3 em relação a x. Por que 1/3? Porque você pode ver aqui, né? Você vai colocar 1 no lugar do x, então aqui vai ficar seno de 0, aqui vai ficar cosseno de 0. 1 vezes 1 vai dar 1, então 1 dividido por 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1. Então 1 sobre 3. E quando você pede a derivada em relação a y aplicado no ponto, menos 1/3. Por quê? Porque a derivada em relação a y tem esse menos aqui, ó. Então aqui vai ficar menos 1/3. Então, esses resultados aqui eu copiei e coloquei lá no sketchbook. Aqui, tá vendo? Eu tenho a minha função no ponto, a equação do plano tangente está aqui em vermelho. Aqui foram os resultados que eu copiei lá do MATLAB, tá vendo? Exatamente como está lá. Apliquei no ponto 1, deu 1/3 e menos 1/3. Então a equação do plano é dada, substituí aqui, né, z menos z0 e tal. Simplifiquei e deu x menos y menos 3z igual a 0. Então esse plano aqui ele é capaz de linearizar essa função na vizinhança do ponto 1, 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no GeoGebra e vou plotar essa função juntamente com esse plano na vizinhança desse ponto. E vou dar um zoom para ver o que acontece. Então aqui no GeoGebra, eu também já deixei preparado o meu ponto. Vou esperar o GeoGebra responder aqui. Bom, aqui no GeoGebra eu deixei preparado, então aqui eu tenho o meu ponto, tá vendo? Meu ponto P, tá vendo? É 1, 0, 1, 1, 0. Aqui eu coloquei a minha função, tá vendo? A função x vezes y vezes o seno de x menos y dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui eu coloquei a equação do plano. Aqui vocês não conseguem ver ele, o que acontece? Eu vou colocar em outra posição aqui, ó. E vou dar um zoom na vizinhança desse ponto. Quando eu dou um zoom na vizinhança desse ponto, olha o que está acontecendo. O plano, ele está ficando cada vez... Opa, estou pegando o ponto aqui de lugar. O plano, ele está ficando cada vez mais parecido com... Localmente, aqui na vizinhança desse ponto, ele está ficando cada vez mais parecido com o gráfico da função. Olha para vocês verem o que está acontecendo, ó. Aqui eu estou colocando cada vez a escala menor, tá vendo? Aqui eu estou bem próximo mesmo. Olha o que acontece com o plano. Esse cor de laranja aqui é a equação do plano. E esse aqui em verde é a equação do gráfico. Então, quando você dá zoom, quanto mais perto você chegar, aqui eu estou muito perto do ponto.
Olha o que aconteceu com o plano e o... Ó, eles ficam cada vez indistinguíveis do ponto de vista, tá vendo? É como se um pudesse substituir o outro. A imagem através do verde e através do laranja, eles são números muito próximos. Então, realmente, esse plano aqui, ele lineariza essa função na vizinhança desse ponto aqui. Vamos voltar aqui para o desenho original, só para vocês verem. Estou voltando aqui, ó, como se estivesse lá no espaço e dando zoom lá na Terra. Estamos voltando. Para vocês verem que eu estou realmente aqui, ó, apareceu os eixos, tá vendo? Aqui temos a equação do plano juntamente com a equação da função f de xy, beleza? Então, a linearização na vizinhança desse ponto. Espero que você tenha entendido. Essa foi a nossa aula com aplicação. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.